Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez para estudarmos um pouco da Palavra de Deus e aprendermos mais sobre a nossa família. O tema que nós estamos desenvolvendo ao longo desse trimestre é exatamente Deus e eu na minha família. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre algo que infelizmente é muito mal compreendido. A questão da disciplina, por isso é que nós vamos abordar esse tema. Por que é mal compreendido? Mal compreendido pelas crianças, por não saberem muitas vezes nem porque estão sendo disciplinadas, e pelos pais, por não aplicarem a disciplina da maneira adequada. As Escrituras tratam com muita seriedade a questão da educação e da consagração da família e principalmente dos filhos. O fracasso na área disciplinar vai transformar a sua família num verdadeiro inferno aqui na Terra. Claro que ninguém quer isso para nenhuma família, mas infelizmente a combinação de relaxamento dos pais com relação à disciplina, mais rebeldia, birra, malcriação, essas coisas vão atrair com certeza o juízo de Deus contra os lares, contra as famílias. Muitos pais disciplinam seus filhos, mas infelizmente não explicam para eles o motivo da disciplina. Não explicam para eles o que é a disciplina. E muito pouco se explica sobre a importância da disciplina. E o resultado disso vai ser muitas vezes mais rebeldia, revolta, um lar em verdadeira guerra, um verdadeiro conflito. Tudo isso porque não está bem explicado a importância, o significado, o que é a disciplina. Eu quero começar com vocês explicando por que os pais têm que disciplinar os filhos. Certa vez, quando eu fui disciplinar uma das minhas filhas, ela perguntou, eu disse para ela inclusive, filha, você sabia que essa disciplina dói mais em mim do que em você mesmo? Ela olhou assim, pai, mas por que o senhor me disciplina já que dói tanto no Senhor? E é exatamente isso que eu quero explicar para vocês, da mesma forma como eu expliquei para as minhas filhas. Primeira coisa, Provérbios 22:15. Primeiro motivo que nós vemos por que nós devemos disciplinar os filhos é porque lança fora a falta de juízo. Provérbios 22:15, nós lemos assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que é estutícia? Estutícia é exatamente insensatez, falta de juízo. Acho que você deve ter ouvido alguém falar, esse menino é um doido, esse menino não tem juízo. É exatamente esse o significado da palavra estutícia, é falta de juízo, é meio loucura, você não está entendendo as coisas direito, você está fazendo as coisas da maneira errada. Agora, como é que eu posso remover essa loucura, essa estultícia, essa doidice do coração das minhas filhas? A resposta bíblica é vara. No original significa um galho, eles pegavam um galho e esse galho ele aplicava a disciplina no filho. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Somente se usarmos a vara da maneira correta, não é para machucar ninguém. A vara não foi feita para isso, foi para disciplinar, para tirar essa falta de juízo que infelizmente muitas crianças têm. Eu nunca me esqueço, certa vez, eu estava lá na casa da minha mãe e o meu irmão chegou para as minhas filhas e disse assim, teu pai bate em vocês? Elas olharam assim e disse, não, papai nunca bateu na gente. Ele se virou para mim, achou estranho e disse, ué, tu não disse que a Bíblia tem que disciplinar e disciplina com a vara e tu nem encosta nas tuas filhas? Eu disse, você fez a pergunta errada. Faça a pergunta da maneira correta. Eu disse, como é? Pergunte a elas se eu disciplino a elas. Se vira assim,
Teu pai já disciplinou vocês alguma vez? Já, várias vezes. Esse é o entendimento correto sobre disciplina. A criança tem que entender quando está sendo lhe aplicada a vara, ela tem que entender que ali não é para lhe machucar, não é para maltratar de jeito nenhum. É para que ela possa aprender. É importantíssimo isso. O segundo motivo que o pai tem para disciplinar os filhos, nós vamos encontrar em Provérbios capítulo 23, versos 13 e 14. Lá ele diz que livra do inferno. Veja que a passagem é bem forte. Vejamos lá. 23, versos 13 e 14 diz assim: não retires da criança a disciplina, ou seja, discipline. Por quê? Pois se a fustigares, fustigar é bater, é a ideia de açoitar lá no original. Pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Viram o que eu falei? Então, a disciplina não é para machucar, é para bater até matar. Não, de jeito nenhum. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha que coisa interessante. Agora, óbvio que a palavra de Deus aqui não está dizendo que se você disciplinar seu filho, ele vai para o céu. Ele não está falando isso. A ideia que nós temos aqui é que a criança disciplinada, uma criança que é ensinada, ela vai estar com certeza mais aberta ao ensino da palavra de Deus. A salvação, óbvio, que é exclusivamente através do Senhor Jesus Cristo. Se você aceitar Cristo como seu Salvador, sim, você vai para o céu. Mas nós temos que entender que uma criança rebelde, uma criança que faz o que quer, uma criança que não tem limite, essa criança jamais vai se aproximar de Cristo. Essa criança jamais vai querer qualquer compromisso com a verdade. Mas, por outro lado, aquela criança que é disciplinada, onde a disciplina é aplicada de maneira correta, onde você sabe porque você foi disciplinado, você sabe que se fizer aquilo de novo, você corre o risco de ser disciplinado novamente. Essa criança, ela vai ouvir, ela vai querer conhecer mais a Cristo, a esse que está orientando aos pais dela na disciplina. Com certeza ela será uma criança que terá um coração mais aberto para a palavra de Deus. O terceiro motivo que nós devemos disciplinar as crianças é porque dá sabedoria. Provérbios capítulo 29, verso 15 e o verso 17, nós lemos: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Como é que a disciplina dá sabedoria a uma criança? Ela aprenderá que fazer qualquer coisa de errado, ou fazer alguma coisa por motivo de rebeldia, isso lhe trará dor, lhe trará sofrimento, lhe trará castigo. Esse castigo pode ser de Deus ou do próprio mundo. Muitas vezes a criança que não foi disciplinada cedo, seguramente essa criança ela vai sofrer muito no mundo. O mundo não brinca, o mundo castiga de uma maneira muito intensa. Imagina só, eu ouvi certa vez a história de um homem que quando criança, quando ele tinha 5 anos, ele tinha uma curiosidade para saber o que é que tinha dentro dos animais. E ele pegou um gatinho e matou aquele gatinho para ver o que tinha dentro. E ninguém fez nada com ele. A mãe dele achou que aquilo ali era brincadeira de menino, que eu não acho que seja, e achou que aquilo era só brincadeira de menino, deixa pra lá, não tem problema, não sei o que. Aquele menino, com o passar do tempo, começou a querer machucar as pessoas, começou a querer agredir as pessoas,
E o resultado, ela se tornou uma pessoa muito violenta, foi presa e foi castigada duramente pelo mundo. Se lá no início o papai e a mamãe viram aquela atitude errada daquela criança e tivesse corrigido e tivesse aplicado a vara da disciplina, ela iria saber que aquilo que ela fez era errado, causaria dor nela e com certeza ela não praticaria mais aquelas coisas terríveis que ela estava praticando. Se o seu pai lhe corrige hoje por algo de errado que você fez, se ele disciplina, isso é muito bom para você. Porque quando chegar lá na frente você vai lembrar, isso está errado, isso eu não vou fazer. Porque quando eu fiz quando eu era criança, eu sofri. Para que eu vou sofrer agora? Isso é tolice. Não vou repetir o erro de criança, é meninice, eu não vou fazer isso. Sabedoria. O quarto, produz fruto. Nós lemos em Hebreus capítulo 12, verso 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Óbvio que a Bíblia está dizendo exatamente isso, que você não vai ficar alegre, estou tão satisfeito, vou levar uma surra do papo. Claro que não. Mas de tristeza, todos ficam tristes. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Que fruto é esse? Fruto de justiça. Podemos responder à disciplina de diversas formas. Aceitá-la com raiva. Papai me deu uma surra, tô com raiva, cara emburrada. É um motivo, é uma maneira de responder à disciplina. Será que vale a pena? Será que esse é o caminho? Não. Outros respondem com compaixão de si. Mas por que o papai fez isso comigo? Eu não merecia isso. Ora, então por que você errou? Você fez, se você apanhou, com certeza tinha um motivo. Então, para com essa história de autocompaixão, porque eu não mereço isso. Todos nós merecemos castigo quando nós erramos. Terceiro, às vezes alguns aceitam com mágoas. Estou magoado com o papai, estou magoado com a mamãe. Ela não podia ter feito isso comigo. Para com isso. Isso também não é uma boa maneira. Desse jeito você não vai produzir fruto. Mas existe uma maneira que é a maneira aceitável. A maneira que sim vai produzir fruto. Sabe como é? Aceitar com gratidão. Eu agradeci porque eu apanhei? Sim. Sim. Chegar para o seu pai, para sua mãe e dizer: papai, mamãe, o senhor tinha razão. Eu mereci aquela surra. Eu fiz besteira. Eu errei. E errei feio. Muito obrigado pelo que o senhor fez. Eu aprendi muito com isso. Essa é a atitude certa. Por isso é que Deus diz em Hebreus que a disciplina produz fruto. Que fruto? Esse fruto será um bom relacionamento com Deus. Esse fruto vai ser você ter aprendido lições preciosas, lições sobre perdão, lição sobre aquilo que se fez errado, não repetir, não tornar a fazer novamente. Vejam a importância que é a disciplina. Vem então a segunda pergunta. Por que disciplinar com a vara e não só com palavras? Você não poderia só conversar com seu filho, explicar para ele: olha, o que você está fazendo está errado, isso ia fazer com que a criança jamais repetisse novamente, certo? Nós temos o exemplo na Bíblia de dois filhos que foram muito bem orientados pelos pais, mas muito pelo papaizinho. Mas veja só o que aconteceu com esses meninos. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 2, verso 22. 1 Samuel, capítulo 2, verso 22, nós aprendemos que os filhos não ouvem seus pais. Diz assim: era, porém, ali já muito velho,
e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e todo Israel de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Temos aqui os filhos de Eli. Eli era um sumo sacerdote que viveu na época, no finalzinho do período dos juízes, e lá em 1 Samuel conta um pouquinho da sua história. A relação dos pecados dos filhos de Eli, ele tinha dois filhos que eram terríveis, Hofni e Finéias. Eles deitavam com as mulheres que serviam lá na porta da tenda da congregação, mas não paravam aí não. Eles enganavam o povo, eles eram maus, eles roubavam o povo. A lista de pecado desses dois meninos era grande. E ficaram velhos e continuaram pecando e eram terríveis. E o que foi que Eli fez? Veja 1 Samuel capítulo 2, versos 23 e 24. Eli não ficou calado não. Eli falou, vejam, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois todo este povo ouve constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que eu ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Eli conversou com o filho. Eli tentou, falou, mas Eli não fez o principal. Eli precisava ter disciplinado os seus filhos. Infelizmente ele não fez isso. Adiantou a conversa com seus filhos? Infelizmente não adiantou, pois os filhos de Eli não escutavam a voz do pai. O filho que o pai não disciplina, Deus disciplina. Vamos continuar lendo a história. Vamos agora para 1 Samuel capítulo 4, vamos lá para o versículo 17. Veja o resultado na vida desses dois filhos de Eli. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Eli, os teus dois filhos, aquelas pestezinhas, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Que história triste. Deus disciplinou de uma maneira dura, matou os filhos de Eli, os filhos de um sumo sacerdote. Que história triste. Deus pode, sim, matar um filho que não é disciplinado pelo pai. Rebeldia é algo sério. Não brinque com isso. Aceite a disciplina do seu pai para que você não seja disciplinado por Deus. Deus ama. A disciplina dele é em amor. Mas a Bíblia diz também que Deus é fogo. Fogo consumidor. Deus, se o pai não exerce a função dele de disciplina, de correção do filho, Deus diz: eu resolvo. Você não quer resolver? Eu resolvo. E Deus, quando ele resolve, com certeza, ele resolve de uma maneira dura, correta, justa. Então espero que o seu pai nunca deixe de fazer o papel dele de disciplinando. Fica então agora uma terceira pergunta. Eu não gosto de apanhar não, eu não queria apanhar não. Então como é que o filho pode evitar a disciplina? Eu quero dar 3 sugestões para você. Nunca esqueça que o ensino e a educação mais importante vem da casa dos pais. Não tenha dúvida disso. Os filhos devem andar de acordo com a palavra de Deus. Se você tiver dificuldade, se você não está tendo instrução na sua casa, busque. A responsabilidade também é sua de ter uma comunhão com Deus. Seu pai e sua mãe têm sim aquele papel de lhe conduzir, de lhe mostrar a palavra de Deus, mas você também tem uma responsabilidade. Lembre-se que Deus é um Deus pessoal. Significa o quê? Que Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer ter um relacionamento com a nossa família de uma maneira mais
abrangente, mas ele quer ter uma conversa só entre nós, só entre eu e você. Então ele quer aquele tempinho com você, aquele tempo de comunhão, aquele tempo de leitura, aquele tempo de oração, aquele tempo onde ele quer cada vez mais se aproximar de ti para que você conheça mais ele. Então eu quero te dar 3 sugestões para que você possa evitar a disciplina. A primeira sugestão: escute e obedeça a instrução do seu pai. Você tem que obedecer às instruções dos seus pais. Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Diadema é uma espécie de coroa enfeitada, usada pelos gregos, pelos romanos geralmente. O filho sábio, ele é atento à instrução do pai e da mãe. Nunca esqueça que o ouvido é o portal do coração. Quer entrar no coração de alguém? Ouvido. Aquilo que você escuta penetra fundo no seu coração. Você precisa escutar. Aquela história: ah, mas o papai é muito antiquado, a mamãe já é... Para com isso. Para com isso. De jeito nenhum. Instrução nunca vai ficar velha, caduca. De jeito nenhum. A instrução é preciosa. Tanto faz você pegar uma criança que viveu na época de Noé, na época de Moisés, na época de Cristo, ou viveu há 100 anos atrás, 200 anos atrás. A estrutura é a mesma. A estutícia, o pecado, a maldade, tudo isso, infelizmente, faz parte da nossa natureza pecaminosa. Precisamos vencer essas coisas. E só tem uma maneira de você aprender sobre essas coisas, é através da instrução. Escute papai, escute mamãe, vejam o que eles já passaram, o que eles já aprenderam e tente cada vez mais absorver esse conhecimento. Agora, você não vai absorver conhecimento se você não dedicar tempo para ouvir o seu pai e sua mãe. Cada vez mais as crianças dão atenção a tudo que não presta. Que passa um filme, um videogame, uma internet, as redes sociais, e não tem tempo para o papai e para a mamãe. Como você vai receber instrução do seu pai e sua mãe se você não dedicar tempo para o seu pai e para a sua mãe? Para com essa história de valorizar essas coisas do mundo. É tudo que o diabo quer, exatamente isso. Por quê? Porque se distancia da possibilidade de você não levar uma surra, de você não ser disciplinado. Porque assim eu vou fazer ele sofrer mais, porque ele não está aprendendo nada, ele está nem aí para nada. Não seja tolo. Dedique mais tempo ao papai e à mamãe. Tempo para aprender, para que você não possa lá na frente errar e esse erro lhe causar uma disciplina. Segunda, valorize a palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, versos de 20 a 23, nós lemos: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O filho sábio reconhece a importância de guardar a palavra de Deus na mente logo cedo, como uma proteção contra os perigos futuros. Dedique mais tempo à palavra de Deus. Dedique mais tempo para decorar versículos, para ter um tempo de comunhão mais íntima com Deus através da adoração. Passa tanto tempo, às vezes, fazendo coisa bobagem, coisa sem o menor futuro. Selecionam vários versículos da Bíblia e dizem assim: eu vou pegar e hoje eu vou decorar esses versículos aqui para ficar guardado no meu coração, para todas as vezes que eu estiver num momento de tristeza, num momento de dúvida, num momento de preocupação,
qualquer momento da minha vida eu tenho recursos na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, um tesouro abundante. Infelizmente, está aqui na nossa disposição e nós muitas vezes colocamos de lado. Precisamos dar mais atenção à palavra de Deus. Valorize a frequência aos cultos da sua igreja. Valorize tempo de devocional em família. Valorize tempo de oração. Valorize tempo de estudo da palavra de Deus. Tempo de meditação. Parar, pensar naquelas passagens gostosas, passagens lindas. Ah, é tão bonito ler a história da abertura do Mar Vermelho. Mas o que aquele poder de Deus tem na minha vida? Como é que Deus manifesta o poder dele na minha vida? Nós precisamos aprender a meditar. Criança medita sim. Criança pode meditar sim. Isso tem um valor inestimável para a sua vida. E por último, aceite a disciplina. Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12, nós lemos: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, e assim como o pai ao filho a quem quer bem. Todo filho precisa aprender a aceitar de forma correta a disciplina, porque ela vem do Senhor. Ah, mas foi o papai que me deu uma peia. Foi o papai que me deu uma lampada. Sim, adivinha quem foi que botou no coração do seu pai? Vai lá e bate nele. Vai lá e dá uma e disciplina ele com vara. Foi Deus. Porque Deus pode chegar e você deve ter feito algumas coisas que Deus disse: não, isso aí não precisa disciplinar aí não, deixa quieto. Nunca esqueça, papai, mamãe são representantes de Deus aqui na terra. Para quê? Para cuidar de você. E esse cuidado envolve também a disciplina. Aceite essa disciplina de uma maneira agradável, agradecendo. Obrigado, papai. O filho que não se submete à disciplina, infelizmente, ainda não entregou o seu coração ao papai e à mamãe. Ah, mas eu amo o papai e a mamãe, da boca para fora. Porque se realmente você ama o seu pai e a sua mãe, você aceita e agradece a disciplina. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Então não resista à disciplina, não faça cara feia, não faça birra, grito, esbravejando, e cara de magoado, chateado porque foi disciplinado. Não. Baixe a cabeça e diga: me perdoe, papai, me perdoe, mamãe, eu errei, eu merecia ser a disciplina. Essa é a atitude correta. Bem, estamos concluindo. Espero que vocês tenham aprendido sobre a importância da disciplina, o que é a disciplina, e sejam gratos a Deus pelo papai e a mamãe que disciplina. Criar filhos não é uma tarefa fácil, de jeito nenhum, é muito complicado, exige muita determinação, exige muito cuidado dos pais. Mas você sabia que você poderia tornar essa tarefa bem mais fácil para o seu pai e para a sua mãe? Se você exercesse o seu papel de filho, conforme tudo que nós já falamos ao longo dessas últimas semanas, sobre a sua responsabilidade, sobre a forma como você deve encarar a disciplina, como nós comentamos hoje. Tudo isso facilitaria muito, muito mesmo a tarefa dura, difícil, pesada que tem nos ombros do papai e da mamãe de cuidar de você. É gostoso, é agradável ter filhos. Ajuda a gente para que a gente possa ter uma família consagrada a Deus. Amém? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque pudemos desfrutar dos ensinos que a Tua Palavra nos dá sobre um tema tão difícil que é a disciplina. Ajuda cada criança a entender a importância da disciplina e, principalmente, que elas tenham uma atitude correta quando disciplinadas. Atitude de agradecimento, uma atitude de perdão, uma atitude de reconhecer que o Senhor está por trás de tudo isso.
Obrigado, ó Pai. Eu te peço todas essas coisas no nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, crianças. Até a próxima semana, se Deus quiser.